Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a aula de pensamento computacional. Hoje a gente vai estar trabalhando o terceiro pilar do pensamento computacional, que é a abstração. Então vamos definir aí o que é abstração, vamos trazer alguns exemplos e a gente vai, ao final da aula, responder um fórum bem bacana onde vocês vão ter que fazer um desenho aí para o professor e postar no fórum. Vou falar sobre isso já já. Então a gente vai começar relembrando quais são os 4 pilares do pensamento computacional e vamos compreender o funcionamento da abstração como parte de uma dessas etapas aí do pensamento computacional e vamos praticar. Então, quais são os 4 pilares do pensamento computacional? Vocês lembram aí qual foi o primeiro de todos que a gente começou a estudar? Foi qual? Reconhecimento de padrões, decomposição, algoritmo, abstração. Abstração não é, né? Então a gente começou estudando com decomposição, que é representado por essa figurinha azul aqui. A decomposição pega um problema grande e quebra ele em problemas menores. Já o reconhecimento de padrões, que é essa figurinha amarela aqui, ele vai estar olhando esses problemas e verificando como eles são parecidos ou diferentes entre outros problemas já solucionados. E agora a gente entra na abstração, que vai ser esse íconezinho aqui vermelho. Então vamos começar. Abstração. O que é que essa figura aí lembra para você sobre abstração? Essa figura aí me lembra um gato, mas não é um gato de verdade, né? Inclusive, o gato de verdade tá aqui do lado, dormindo, né? Acho que tá aparecendo ele aí. Esse gato da imagem não é exatamente um gato. Ele é uma representação de um gato. Ele é uma abstração de um gato. Ele tem características de um gato, mas ele não é um gato completo. Mas a gente consegue fazer a representação desse gato por meio dessas características. Então a abstração é um processo de separação de detalhes que não são necessários para poder se concentrar em coisas que são importantes nesse contexto do que você quer representar. Então até a própria figurinha do pensamento computacional, que é essa vermelha, a gente tem um cubo, mas a abstração desse cubo para o que se quer representar pode ser somente uma faceta desse cubo. Aqui a gente tem um exemplo de abstração do tempo. O calendário é uma abstração de tempo. Como assim, professor? O tempo é algo muito maior do que apenas o calendário. A gente consegue representar os dias do seu aniversário, por exemplo, um espaço de tempo de segundos, de hora. A gente vai ver que as possibilidades de representação de algo em termos temporais vão muito além do que esse calendário. Mas então o calendário é o quê? Uma abstração do tempo. Mas de qual aspecto do tempo? Dos dias do ano. Nesse caso aqui a gente está trazendo também alguns feriados, né? Inclusive, né, pessoal? A gente vai ter aí, ó, dia 9 e 10 de abril, Semana Santa, não é isso? Muito bem. E esse exemplo aqui, ó. Isso aí parece um mapa da CEMOB aqui mostrando a ampliação aí da faixa de ônibus exclusiva na cidade de João Pessoa. Professor, mas o mapa é uma abstração de quê? Uma abstração de algo do mundo real. A gente sabe que se a gente olhar para a cidade de João Pessoa por cima, ter uma visão de cima, exatamente como a gente está olhando aí, até mesmo pelo Google Maps, a gente consegue extrair muito mais elementos do que o que está sendo representado. E o que a gente fez foi o quê? Tirar uma abstração. Com qual objetivo? Representar aí, destacar como foi feita a ampliação dessa faixa de ônibus e até onde ela estava sendo alcançada. Então, o mapa é uma abstração do mundo real. Então, esse pilar da abstração vai envolver
uma certa filtragem de dados e sua classificação, essencialmente ignorando elementos que não são necessários para que a gente possa se concentrar naqueles que são relevantes para a gente naquele momento. E através dessa técnica, a gente consegue criar uma representação, uma ideia daquilo que a gente está querendo resolver. Então, a competência essencial que a gente tem que desenvolver com o pilar da abstração é aquela de escolher que detalhes eu posso ignorar do mundo real para que eu faça somente uma extração das características que são importantes para resolver o meu problema, mas sem perder nenhuma informação importante. Eu venho falando isso alguns dias aí em sala de aula. Lembra você como pessoa, você tem muitas características, mas você, para a instituição de ensino UniP, eles fazem uma abstração dos seus dados com relação ao aluno, mas o que tem de representação sua não é o seu todo, é apenas uma ideia do que você é. Como assim, professor? Quais são os dados que são armazenados do UniP? Matrícula, sua data de nascimento, onde você mora, os principais documentos, que curso você faz. Eles fazem uma abstração dessa ideia da pessoa aluno, mas que é suficiente para resolver o problema de manter os teus dados referentes a cursar o seu curso dentro da instituição. Então, a abstração é o conceito mais importante do pensamento computacional. Eu concordo aí com o autor, viu? Pois o processo de abstrair vai ser sempre utilizado em diversos momentos. Na parte de modelagem de dados, você está usando abstração. Na hora de estar resolvendo algum problema, a gente tem que fazer uma interpretação daquele problema para fazer uma abstração dele em termos computacionais. Por exemplo, um algoritmo é uma abstração de um processo que recebe uma entrada, executa uma sequência de passos e vai produzir uma saída que satisfaça um objetivo específico. Então, projetar algoritmos eficientes por natureza vai envolver também a criação de tipos de dados abstratos. Vamos falar um pouquinho sobre tipo de dado abstrato, se o cachorro permitir, né? Porque o cachorro está uivando muito aqui hoje do vizinho. Mas a gente segue a aula. Um tipo de dado abstrato seria produto. Produto é composto, um produto qualquer, vamos pensar num produto aí bem legal. Ovo de Páscoa, tá chegando a Páscoa, vamos pensar em ovo de Páscoa. Quais são as características que um ovo de Páscoa possui? Ah, professor, ele tem peso, tem marca, ele tem um tipo, né? Pode ser branco, crocante, pode ser de vários tipos. Só que a gente utiliza dados mais simples, que são o peso, que pode ser do tipo inteiro, double. Eu utilizo a marca, que pode ser do tipo string. Eu utilizo o tipo do conteúdo do ovo de Páscoa, e aí vai ser outro tipo string. E a gente pode juntar essas três coisas aí para criar uma coisa maior, englobar tudo num objeto, né? Que aí eu já estou puxando um pouco para a programação orientada a objeto, mas em C, no próximo semestre, vocês vão ver também que pode se construir tipos abstratos. Então eu junto esses três tipos mais simples e crio uma representação, uma abstração do ovo de Páscoa como um tipo de dado. E ao invés de tu estar iniciando toda vez esses três valores, eu inicio apenas uma variável nova que a gente acabou de criar, que se chamaria ovo de Páscoa. Então você percebe como tipos de dados mais simples podem construir um novo tipo, um tipo abstrato. Então, o princípio que norteia é esse. Vou falar um pouquinho sobre um artigo que eu já disponibilizei na sala virtual de vocês, que se chama Estratégias para melhorar os processos de abstração na disciplina de algoritmos. Eu coloquei duas coisas numa pasta chamada Leitura e Material Complementar. Teve um aluno que pediu para mim uma indicação de livro, mas o site que é responsável pelo pensamento computacional aqui no Brasil, ele recomenda essa tese de doutorado que eu coloquei lá para vocês. A maior parte das aulas da gente até agora foi baseada em cima dessa tese. E aí eu consegui com o professor Wallace, que ele também ministra essa disciplina, esse artigo, que é de estratégia para melhorar os processos de abstração na disciplina de algoritmos.
E vamos falar um pouquinho de alguns pontos desse artigo e da dinâmica que a gente vai fazer que o artigo propõe. Então, a cada novo ano, a cada nova turma, o nível dos alunos que advêm do ensino médio é mais e mais preocupante. A maioria chega na universidade sem uma base muito adequada de português, de matemática, e não é incomum a gente encontrar alunos com sérias dificuldades na interpretação de texto e na resolução de equações matemáticas. Então, para a gente resolver um problema, a gente precisa compreender, e muitas vezes a gente vai precisar da leitura, da interpretação de texto para compreender esse problema, né? É algo que a gente vem notando é que existem lacunas nos processos de aprendizagem do aluno quando ele chega na universidade. O que é que a gente observa? A gente observa que quando o aluno ingressa num curso superior da área de tecnologia, quando ele não possui ou ele não consegue desenvolver a competência de abstração de problemas, é em cascata isso daí. Ele vai ter um desempenho ruim em todas as disciplinas iniciais do curso. E aí, quando o aluno está desmotivado, existem dois caminhos. Na verdade, três, né? O primeiro, ele pode evadir o curso e pode sair da instituição também. Ou ele pode fazer outro curso dentro da instituição, ou ele pode ainda fazer algo muito mais preocupante, que é o que a gente está vendo aqui em alguns momentos. É fazer o curso todo e chegar lá no final e dizer: poxa, mas eu senti que eu não aprendi nada, que eu passei muito superficialmente nas disciplinas, acabei botando meu nome nos trabalhos em grupo e fiz as coisas de forma relapsa, sem me envolver. Então é comum acontecer isso, mas isso não vai acontecer com você, porque eu tenho certeza que você fez a escolha do curso de computação porque você realmente gosta dessa área e cada aula está sendo sempre muito incrível para você. Pelo menos eu espero que isso seja verdade. Então, pessoal, quando a gente tem um número grande de alunos que desistem de um curso, a gente vai ter uma série de implicações, mas a principal dela vai ser a falta de profissionais na área de computação. E é uma realidade que a gente vem observando aqui na cidade. A gente está vendo muita vaga, muita oportunidade de trabalho para a área de tecnologia, porque está ficando escasso o número de profissionais na área e o número de empresas, por outro lado, vem crescendo, né? Aqui no estado da Paraíba. Vamos falar em números, tá? Então, existe um censo que o INEP faz. O INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A gente chama só de INEP. E o INEP, em colaboração com todas as instituições privadas e públicas, faz esse censo anual. Eu entrei no site agora há pouco do INEP e está até os dados de 2017, o censo de 2017. Mas o site do INEP disponibiliza todos os dados ali. E às vezes é preciso de um esforço de algum software para interpretar algumas coisas como foi feita a interpretação desse artigo, que é o que eu vou te mostrar agora. O número que ele analisou foi de 2008, então é o resultado de um censo de 2008. Obviamente, hoje a gente tem um comportamento diferente, mas eu vou trazer um número que é, é, é uma herança que existe, que a gente percebe no curso de computação. O que foi observado nesse censo? O artigo analisou os dados de 2008, então os dados são todos colocados lá de forma bruta e às vezes é preciso de um esforço de algum software para fazer essa interpretação. Então, o que é que ele notou? Que em 2008 foram matriculados e ingressaram na universidade 40 mil estudantes, mas nesse mesmo ano apenas 14 mil terminaram. Então, só 35% dos alunos que entraram em ciência da computação terminaram. É um número muito baixo. Eu tenho uma experiência que o meu irmão mais velho terminou o curso de ciência da computação. Na verdade, é meu irmão do meu, né? Porque tem um outro mais velho. Ele terminou o curso de computação em 2001. Na turma dele entraram 40 alunos, se formaram 3. Então a gente observa esse comportamento que vem diminuindo, mas é uma herança que existe até hoje. Uma possível solução, então, seria o quê? É que se a gente melhorar a qualidade do processo de ensino da disciplina de algoritmo, a gente pode
ter um reflexo positivo para todas as disciplinas iniciais do curso e, consequentemente, ter uma diminuição da evasão, né? Então, para fazer isso, a gente vai tentar trabalhar um pouco de leitura, interpretação e abstração. Então eu criei um fórum que se chama Eu Sei Abstrair, e a resposta desse fórum, como vocês já sabem, vai computar a presença dessa semana de vocês na nossa aula. A gente vai desenhar. Você vai procurar um trecho de uma notícia ou uma notícia inteira que chamou sua atenção. E aí você vai fazer um desenho dessa notícia. Eu entendo que às vezes a gente se preocupa com a qualidade artística, mas nenhum de nós somos desenhistas. Mas você deve ser capaz de fazer algum tipo de desenho para fazer a representação dessa notícia. No fórum, você vai fazer o upload do seu desenho, você vai clicar aqui em responder, aí joga o seu desenho. Aí você vai clicar nessa sua postagem, porque a gente pode responder, né? Cada uma das respostas. Então você vai responder seu desenho e vai colar o trecho da notícia ou a notícia inteira para a gente comparar se a abstração que você fez do desenho da notícia está sendo possível de ser visualizada no desenho que você trouxe. E aí os colegas também podem comentar as respostas uns dos outros, né? Vamos manter a cordialidade nesse chat, não vamos nos exaltar, tá? Então, tem algumas dúvidas que talvez vocês tenham, que em geral vão ser duas, né? A atividade é individual, sozinho, de uma pessoa. Não se preocupe com a sua qualidade artística, tente apenas fazer algum desenho, pega seu celular, tira foto e faz o upload dessa imagem aí no ambiente virtual. E a resposta vai contar com a sua presença. A gente fica por aqui, até a próxima aula, pessoal.